estudantes do 6º ano, tudo bem? Sou a professora Júlia Carla. Hoje nós teremos a nossa 28ª aula de língua portuguesa. Iremos estudar a carta de reclamação e os pronomes possessivos. Vamos fazer a leitura do texto. Palmas, TO, 31 de outubro de 2020. A empresa Rainha das Bicicletas Limitada. A gerente de vendas. Há 2 meses, mais precisamente no dia 31 de agosto do corrente ano, comprei uma bicicleta da marca Power Bike via site desta empresa. De acordo com os termos da referida compra, o produto seria entregue em meu endereço no prazo máximo de 10 dias úteis. No entanto, até esta data, 60 dias corridos, o produto em questão ainda não foi entregue, apesar das inúmeras promessas de solução desse problema feitas pelo gerente de vendas em nome da Rainha das Bicicletas. Como sou ciclista profissional, adquiri essa bicicleta com o objetivo de treinar para um campeonato de ciclismo que acontecerá daqui a 10 dias. Em consequência desse atraso, não terei condições técnicas de participar do mencionado campeonato, restando-me, portanto, a frustração de não participar desse evento tão significativo para minha carreira. Diante do exposto, exijo a entrega imediata do produto reclamado ou a devolução do valor pago acrescido de juros e correção monetária. Caso contrário, serei forçado a ingressar com o processo contra a empresa junto ao PROCON. Fico no aguardo de uma resposta satisfatória a esta reclamação. Sem mais, Justiniano Justus Boaventura. Observaram, pessoal, o tom dessa carta é diferente das cartas que nós estudamos nas aulas anteriores. Nós já estudamos a carta pessoal, a carta de solicitação, tá? E agora estamos estudando a carta de reclamação. Então, a carta de reclamação, ela tem esse objetivo de reivindicar algo, tá bom? E ela é escrita utilizando uma linguagem formal, mas tem essa particularidade de reivindicar algo, de reclamar sobre alguma insatisfação do remetente, da pessoa que está escrevendo a carta, do locutor, e ele está insatisfeito com algo e ele quer que esse problema seja resolvido. E ele sabe quem pode resolver esse problema e ele direciona a esta pessoa, a esta empresa, a este órgão que pode resolver o seu problema, a sua carta, certo? Então, observe aqui algumas questões sobre essa carta que nós acabamos de ler. Qual é o assunto principal da carta de reclamação que você acabou de ler? Vocês viram que nesta carta, o Justiniano, ele está fazendo uma reivindicação. O que ele reivindica? Ele quer receber a bicicleta que ele comprou, gente. Ele fez uma compra online. O problema dele é que ele comprou essa bicicleta, pagou direitinho e falaram que ele iria receber essa bicicleta dentro do prazo de 10 dias úteis. E já se passaram 60 dias e ele ainda não recebeu a bicicleta. Então, essa carta de reclamação, o assunto principal é a reivindicação feita pelo remetente e ele quer receber o produto que ele comprou. Vocês irão responder com as palavras de vocês. Podem detalhar que ele comprou uma bicicleta, podem fazer esse detalhamento que eu fiz aqui com vocês. Apresente os interlocutores da carta e o que cada um faz, ou seja, o papel social desempenhado por cada um deles dentro do referido contexto de produção. Então, essa carta de reclamação, ela foi escrita dentro de um contexto comercial. É uma carta que foi escrita dentro desse contexto comercial.
E nela foi relatada, como nós respondemos anteriormente, a insatisfação de um cliente. O cliente está insatisfeito com o serviço prestado pela empresa, porque a empresa prometeu que ele receberia a bicicleta dentro de um determinado prazo e ele não recebeu. Tá? Então, quais são os interlocutores? O Justiniano, que é o cliente, e a empresa Rainha das Bikes. Mas ele direcionou ao gerente da empresa essa carta. Tá bom, gente? Vamos para outra questão. Quando o produto seria entregue ao cliente? Dentro de 10 dias úteis. Sempre que nós fazemos uma compra online, eles avisam provavelmente quando o produto irá chegar, dentro de quantos dias úteis. E foi avisado que o produto chegaria dentro de 10 dias úteis, só que não chegou e isso gerou a insatisfação do cliente. O cliente apresentou a sua insatisfação e, ao final da carta de reclamação, ofereceu 2 possibilidades à empresa. Quais foram elas? O cliente ele ofereceu 2 possibilidades: receber o produto de forma imediata ou receber o seu dinheiro de volta. Porque ele precisa da bicicleta, ele justificou que precisa da bicicleta porque ele é um atleta, ele é um ciclista profissional e a bicicleta é necessária. Ele deixou de participar de campeonato, então ele sugeriu, ele recebe o produto imediatamente, dentro do prazo mais breve possível, ou ele quer o dinheiro de volta. Vocês acham que ele está certo? Eu acredito que sim, que vocês irão concordar. Tem questões aí no bloco que irão pedir a opinião de vocês, tá? Sobre essa situação. E eu acredito que vocês irão concordar com o cliente. E é importante que vocês aprendam a fazer esse tipo de carta, porque em um determinado momento da vida de vocês, vocês podem precisar. E vocês irão mostrar que sabem reivindicar seus direitos de maneira educada e como deve ser. Então, a carta de reclamação é utilizada quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo. Tem outros tipos de carta e um deles é a carta argumentativa. Na carta argumentativa é apresentado um problema, só que esse problema é diferente de problemas relatados na carta de reclamação, porque na carta de reclamação é mais objetiva essa questão de ser escrita por uma pessoa que pode resolver mesmo esse problema, tá? Para uma pessoa que pode solucionar esse problema. No caso, a empresa ela pode solucionar esse problema e inclusive foi dado 2 opções à empresa. É considerado um texto persuasivo, porque tenta convencer. Persuasão é convencer. Persuadir é convencer. Vários textos têm esse objetivo, vários gêneros têm esse objetivo e a carta de reclamação é um deles. Pois o interlocutor tenta convencer o receptor da mensagem a encontrar uma solução para o problema apontado na carta. É essencial que a carta de reclamação tenha identificação do remetente e do destinatário, data e local, assinatura, documentos em anexo. No caso dessa carta que nós analisamos, qual documento que poderia ir em anexo, anexado à carta? Poderia anexar à carta o recibo de compra e venda, tá? O recibo que comprovaria que a bicicleta já está paga. E é importante que tenha anexo e é essencial que tenha identificação do remetente, destinatário, data, local, todos esses elementos que nós vimos aí. A carta deve ser preferencialmente digitada, pois facilita a leitura e evita equívocos, evita interpretações diferentes, enganos, equívocos. Ele achar que, eu entendi que era isso, mas era outra palavra, eu entendi tal palavra, mas era outra palavra. Então, a carta de reclamação, ela deve ser preferencialmente digitada.
A linguagem deve ser clara, objetiva, formal, pois esse tipo de texto tem valor documental, estabelece relações comerciais, ou seja, situações que exigem um tratamento cerimonioso entre os interlocutores. Então, pode ser o maior problema que você está tentando resolver por meio de uma carta, mas você tem que ter para com o seu interlocutor um tratamento cerimonioso, certo? Então, gente, a carta de reclamação, ela tem essa particularidade que diferencia das outras cartas que são trabalhadas nesse bloco de estudo, que é a carta pessoal e a carta de solicitação. Então, a carta de reclamação, ela tem o objetivo de reivindicar que algum problema seja resolvido, de fazer uma reivindicação para que algum problema, alguma insatisfação nessa área comercial seja solucionada. Ela precisa ser digitada e precisa ter anexado a ela comprovantes de compra e venda, recibos. Então, os anexos são bem-vindos à carta de reclamação. Hoje é a nossa 28ª aula de língua portuguesa, como eu falei com vocês, a nossa última aula desse ano letivo. E eu tenho para dizer aqui para vocês que eu aprendi mais do que ensinei, que para mim foi um desafio gravar aula. Nós também não estávamos acostumados a essa nova realidade, mas esse ano foi um ano que fez com que a gente desenvolvesse essa capacidade de adaptação. Então, para nós professores e para vocês alunos, foi um ano de adaptação, um ano de novas descobertas. Vocês descobriram uma nova forma de ensinar e nós uma nova maneira, vocês descobriram uma nova forma de aprender e nós uma nova maneira de ensinar. E foi um ano assim incrível. Não foi assim, incrível eu falo no sentido de desafio, sabe? De desafios superados. Porque nós conseguimos continuar o processo de aprendizagem de uma maneira diferente, de uma maneira nova. E então, eu deixo aqui o meu abraço, desejo boas festas para vocês, um Feliz Natal, um bom descanso. Leiam durante essas férias, aproveite o tempo de vocês de maneira produtiva, vamos ter um descanso, recompor as nossas energias e nos prepararmos para o ano de 2021. Então, um forte abraço da professora e até o próximo ano.